Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado em nossa Mãe, Maria Santíssima. O livro da sabedoria é uma preciosidade. Foi escrito por volta do ano 50 a.C., é o mais recente livro do Antigo Testamento. No trecho que nós lemos hoje, ele relata, em maneira poética, como foi a praga dos primogênitos do Egito e como foi a travessia do Mar Vermelho. Quem foi que matou os primogênitos do Egito? Foi a palavra do Senhor, que veio como um guerreiro impiedoso, com uma espada afiada, levando consigo o decreto irrevogável de Deus. A palavra de Deus aparece aqui como alguém que obedece para cumprir as suas ordens fielmente. Naquele caso, a ordem era ferir os primogênitos do Egito, poupando, porém, os hebreus, cujas casas estavam marcadas com o sangue do cordeiro, o cordeiro pascal. Uma vez que o faraó os expulsa do Egito e depois se arrepende, eles vão atravessar o Mar Vermelho a pé enxuto. E essa travessia do Mar Vermelho é narrada como sendo uma nova criação. A criação inteira, obediente às suas ordens, foi de novo remodelada para que teus filhos fossem preservados de todo perigo. Apareceu uma nuvem para dar sombra ao acampamento, das águas surgiu a terra enxuta para os teus filhos pisarem, o Mar Vermelho tornou-se um caminho desimpedido, e as ondas violentas se transformaram em campo verdejante. É uma linguagem poética para designar a maravilha que foi a travessia do Mar Vermelho. Como cavalos soltos na pastagem, como cordeiros correndo aos saltos, glorificaram-te a ti, Senhor, seu libertador. Os hebreus sempre comemoraram a Páscoa como sendo algo marcante para eles. A fé judaica se baseia neste acontecimento maravilhoso. Nós éramos escravos no Egito e o Senhor nos libertou com mão forte e braço estendido. A libertação do Egito é que faz com que Israel creia. A fé dos hebreus tem origem e fundamento num acontecimento histórico, um fato. Nós, porém, cristãos, também temos a nossa fé baseada em um acontecimento histórico, não mais a travessia do Mar Vermelho, mas a Páscoa que foi a ressurreição do Senhor, que é uma Páscoa bem melhor. Jesus passou da morte para a vida, ressuscitou ao terceiro dia, abriu-nos o lugar no céu que Ele próprio preparou, deixou-nos o batismo para nós participarmos da sua morte e ressurreição. Se nós olharmos tudo o que o Senhor fez por nós, quando enviou o seu Filho ao mundo como vítima de expiação pelos nossos pecados, e quando esse Filho glorioso aparece ao terceiro dia, ressuscitado, e aos 40 dias depois, elevado aos céus, e 50 dias depois, enviando sobre nós o Espírito Santo, sem dúvida, nós contemplamos maravilhas muito maiores. Nossa fé se baseia no fato histórico da ressurreição do Senhor. Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé, vazia é a nossa pregação. Ainda estáis em vossos pecados, mas Cristo ressuscitou. Por isso nós podemos crer. E se os hebreus faziam deste milagre algo tão lindo, que cantavam, faziam poemas, nós, com maior razão, temos que celebrar a nossa Páscoa, a Páscoa da ressurreição do Senhor, e temos que viver o nosso batismo. Nosso batismo é a nossa participação sacramental na morte e ressurreição de Cristo. O Salmo 104 nos convida a lembrar as maravilhas do Senhor, a cantar salmos para Ele, a publicar as maravilhas, porque o Senhor é grande, o seu nome é santo. Maria Santíssima entendeu muito bem isso, porque na casa de Isabel, ela compôs e cantou um hino de louvor às maravilhas do Senhor. O Senhor fez em mim maravilhas e o seu nome é santo. E a sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. O Evangelho de hoje traz hoje a parábola do juiz iníquo. Esta parábola foi contada, diz-nos o evangelista São Lucas, para mostrar-nos a necessidade de orar sempre e nunca desistir. Repito, orar sempre, sem desistir. A parábola
diz que havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava os homens, e que resistiu por muito tempo a fazer justiça a uma viúva. A viúva dizia incessantemente: faz-me justiça contra o meu adversário. De tanto insistir, o juiz disse: eu vou fazer justiça porque esta viúva vai acabar por agredir-me. A insistência da viúva levou um juiz injusto a fazer justiça. E será que Deus vai deixar de fazer justiça? Pergunta Jesus. Aqueles seus escolhidos que gritam a ele dia e noite, que clamam por ele dia e noite. Clamar a Deus dia e noite é obra de quem reza o ofício divino, de quem reza a liturgia das horas, de quem faz a oração para santificar as horas do dia. Clamando por Deus dia e noite, nós elevamos a Deus a nossa prece, não privadamente, mas como igreja. É a igreja toda que ora conosco, quando nós fazemos oração litúrgica. Será que vai fazer-nos esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Ele não responde a essa pergunta. Ela fica no ar, como se fosse um ponto de interrogação com reticências. Aqueles que gritam a Deus dia e noite, Deus vai atender. Deus vai fazer justiça. Mas é preciso orar sempre, sem esmorecer. Por que, perguntarão vocês, é necessário orar sempre e não apenas uma vez ou duas? Mas por que rezar tantas vezes? Para pedir sempre a mesma coisa que Deus já sabe? Ou para mover o coração de Deus a nos atender, mas Ele mais quer dar do que nós queremos receber? Para que rezar? E para que rezar muitas vezes? Quando rezamos muitas vezes, não é Deus que muda, somos nós que mudamos. A oração feita incessantemente torna-nos capazes de receber o que Deus nos quer dar. Quanto mais nós rezamos, mais nós tomamos consciência da necessidade daquilo que pedimos, mais nós purificamos as intenções com que nós rezamos, de tal modo que chega um momento em que o motivo pelo qual nós pedimos passa a ser o mesmo pelo qual Deus quer dar. Aí Ele nos atende. Vamos dar um exemplo. Alguém se machucou muito em um acidente e está imobilizado na cama. Essa pessoa pede a Deus a saúde. Num primeiro momento, ele pede a saúde para continuar se divertindo com seus amigos. O pedido é bom. Aquilo que move a pedir é alguma coisa ainda bem rasteira. Quando Deus faz com que ele espere, o momento em que ele fica repousando na cama e sofrendo, faz com que ele se purifique. E aí ele passa a pedir: Senhor, eu quero a saúde, mas não é mais para eu me divertir com os meus colegas. Isso aí já não me importa tanto. Eu quero a saúde para poder ser um missionário, para anunciar o evangelho a outras pessoas. Agora o motivo já é mais elevado. Mas se Deus não atende a ele e faz com que ele fique esperando, chega um momento em que aquele doente diz: Senhor, já nem sei se eu quero ficar bom, porque eu não sei o que vai mais dar glória a vós, se será a minha doença ou a minha saúde. Talvez vós queirais que eu vos glorifique pela minha dor. Se, porém, eu vos glorificar mais pela minha saúde, pela minha atividade, do que pelas minhas dores aqui no leito, concede-me, por favor, a saúde. Veja como agora o pedido está bem mais purificado. Está pedindo a saúde para a glorificação de Deus. E apenas se tal saúde glorificar a Deus mais do que a doença. Quando o pedido torna-se assim puro, quando nós pedimos a Deus pelo mesmo motivo pelo qual Deus nos quer dar, então Deus nos dá. Mas isso é um processo, isso demora. E Deus tem paciência, porque Ele nos quer dar o melhor. E nós devemos ter paciência para poder mudar o nosso coração cada vez que nós pedimos e não desistimos de pedir. Há coisas que parecem muito difíceis. Uma das coisas mais difíceis, para mim, é pedir e obter a conversão de um pecador. E nós seríamos tentados a dizer: já fizemos o que podíamos. Ele não quis, a culpa agora é dele. Que a culpa é dele, sim. Que seja só dele, não sei. Quando São Francisco Xavier estava morrendo,
na ilha de Sancião, ele avistou a China, o continente chinês, e pediu desculpas a Deus. Lembre-se que São Francisco Xavier evangelizou o Japão, a Índia. Quereria evangelizar também a China, mas morreu sem poder ir lá. Por que ele pediu perdão a Deus? Porque por causa dos meus pecados, disse ele, eu agora sou incapaz de evangelizar os chineses. Ele atribuía a sua culpa não poder converter aquele povo. Quando nós lemos essas histórias de santos, somos tentados a dizer isso aqui é exagero de alguém que chegou ao auge da santidade. É maneira figurada de falar. Mas não, quanto mais a pessoa se aproxima de Deus, mais ela entende como os pecados dela são de fato um entrave para a evangelização. E como adianta pouco ou quase nada você falar, se você não se converte. Quanto mais a pessoa se aproxima de Deus, mais ela entende que nós somos membros uns dos outros, que nós somos um corpo do qual Cristo é a cabeça e onde circula a graça. O Espírito Santo é a alma deste corpo. E se nós freamos a nossa santificação por uma vida medíocre, não devemos esperar que as nossas orações sejam capazes de obter maravilhas como a conversão de um pecador. A conversão de um pecador, a passagem do estado de pecado mortal para o estado de graça, é uma maravilha infinitamente maior do que a travessia do Mar Vermelho. É um milagre, só Deus pode fazer. É a doutrina da Igreja que quem está em pecado mortal não consegue sair dele se não for por uma graça de Deus. É um milagre. Toda vez que Deus absolve um pecador e restitui a ele o estado de graça, é um milagre que está acontecendo. Como vamos obter de Deus o milagre de converter outras pessoas? Temos de começar convertendo a nós mesmos. Vamos imaginar se você tem pedido a Deus sempre a mesma coisa e parece que Deus não atende. Mas verifique, você tem mudado desde que você pediu a Deus até agora? Ou você pede a Deus a mesma coisa e você permanece também a mesma coisa? Vamos dar um exemplo, sejamos práticos. Houve um tempo, talvez, em que para você era comum dizer mentiras pequenas que não faziam mal a ninguém e que serviam para se livrar de uma situação embaraçosa. Esse tempo para você já passou, ele pertence ao homem velho, você olha para a mentira e sente repugnância, você treme de pensar que um dia você mentiu? Espero que sim. Vamos imaginar que depois de ter passado por essa fase, você tenha passado por uma outra, em que você achava que podia livremente comentar e falar mal uns dos outros, desde que falasse sempre a verdade. Não podia inventar nem aumentar, mas podia falar a verdade, mesmo que essa verdade fosse um fato altamente vergonhoso para outra pessoa de quem você está falando. Até mesmo um superior, até mesmo um bispo ou papa. Mas se era verdade, você achava que podia falar e deixava a sua língua solta. Será que esse tempo já passou? E você olha para esse tempo assim como sendo, nossa, que coisa vergonhosa. Como é que eu esperava poder alcançar de Deus alguma coisa se eu era tão impiedoso assim com o meu próximo? Esse tempo já passou, já ficou lá nas águas do batismo, já morreu junto com o homem velho. Houve um tempo em que você dedicava a sua vida à sua satisfação pessoal. E por causa disso você habitualmente acordava às 10 horas da manhã. Não tendo nada o que fazer, você pensava, eu vou dormir até o máximo possível, para meu próprio conforto. E a sua vida se resumia numa busca contínua de autossatisfação, de lazer, de descanso. Você até entregava algumas horas a Deus, mas não eram as primeiras nem as melhores. Entregava alguma coisa que sobrava para tranquilizar um pouco a sua consciência. Esse tempo em que você buscava a sua própria satisfação e que não tinha ordem na sua vida, dormia tarde e acordava tarde, esse tempo já passou e você pensa nele como sendo algo vergonhoso da época do homem velho, você deixou sepultado nas águas do seu batismo ou deixou enterrado depois da última confissão bem feita. Houve um tempo em que você achava que tinha o direito de passar o tempo. Enquanto o tempo não passava, você arranjava um jeito de acelerar a sua passagem. Por exemplo, olhando para o celular, para ver não só as mensagens, mas as notícias, e ficava muito tempo perdendo tempo. Esse tempo em que você fazia isso já é uma coisa lá do passado, você se envergonha de ter feito isso tantas vezes,
Você acha que isso aí é uma coisa que você já venceu? Quando a gente começa a vencer uma etapa, a gente percebe que ainda tem tantas outras para vencer, que a cada vitória a gente sente uma vergonha. A gente não se sente melhor agora, a gente se sente vergonhoso por aquilo que era até tão pouco tempo atrás. Se a resposta, tudo isso que eu falei, é sim, então você está de fato num caminho da santidade. E é possível que a sua oração esteja agora bem próxima de obter de Deus aquilo que ela pede. Mas se a nossa oração ainda for medíocre, se nós rezamos a Deus por rezar, nem sequer temos fé que vamos receber. Jesus pergunta, e a pergunta dele fica sem resposta. Quando o Filho do Homem vier, encontrará ainda fé sobre a terra? A resposta depende de nós. Se nós semearmos a fé, ele vai encontrar. Mas se nós vivermos como quem não tem fé, se vivermos como os pagãos para os quais Cristo não ressuscitou, quando o Senhor voltar aqui, o que ele vai encontrar? Uma missão nossa é preparar este mundo para a segunda vinda de Cristo. E devemos preparar com a nossa própria conversão e com a intercessão pelos outros, para que os outros também se convertam. Um diferencial da comunidade de famílias novas é que ela busca a conversão da família toda. Não é só do casal, não é só das crianças, não é só dos adolescentes. Todos devem se converter. E é uma descoberta maravilhosa. Descobriu-se que enquanto você não salvar a família, você não vai conseguir salvar o indivíduo, porque nós vivemos em família. Nós somos uma família que é a igreja. O que eu convido vocês a fazerem, e que vocês já têm feito até agora, mas convido vocês a fazerem com mais empenho, é levarem a sério o propósito da santidade. Levem muito a sério. E pensem nisso. Se eu estiver levando a sério, eu estarei insatisfeito comigo mesmo. Aquele que se satisfaz com aquilo que ele já é, demonstra que ainda não cresceu na santidade. Essa inconformidade com aquilo que eu sou é santa. É um desejo que eu tenho de me aproximar de Deus, que é santo, santo, santo. E cada vez que eu me aproximo, mais eu sinto a distância. Vamos então perseverar nesta oração confiante. Uma oração com fé, uma oração humilde, sabendo que o Senhor nos atenderá em breve. Mas Ele quer encontrar a fé sobre a terra, quando Ele vier. Que Maria Santíssima e São José, seu castíssimo esposo, nos façam entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E nossa Mãe Maria Santíssima.